Olá, graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. O arrebatamento não ocorreu, razão pela qual estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio. Semanalmente estamos aí nessa missão dada por Deus de produzir conteúdos para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. E nesse quarto trimestre de 2022, nós estamos falando acerca da justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Estamos caminhando já para o final do ano de 2022 e esta lição desse trimestre está uma bênção. A partir do livro de Ezequiel, estamos tirando ensinamentos e aplicando as nossas vidas. Tem sido uma bênção de Deus para as nossas vidas e eu acredito também para a sua igreja, para aqueles que te ouvem na Escola Bíblica Dominical. E dando continuidade, hoje nós vamos estudar a lição de número 11, a visão do templo e o milênio. A leitura bíblica encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, os versos de 1 ao 9. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e levou-me ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles. E contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Na lição de hoje nós vamos compreender que a visão que o profeta Ezequiel está se referindo aqui, ele tem a visão do retorno da glória de Deus, não para aquele tempo, e não depois do cativeiro da Babilônia, mas muito além, é para tempos distantes, tempos lá do fim, que nós entendemos que se tratar dentro da agenda escatológica de Deus. Na visão, o profeta Ezequiel, ele viu um novo templo e ele vai descrever algumas características diferentes desse templo, se comparado com a questão da funcionalidade do templo anterior. E nesse templo, irmãos, não somente a glória de Deus vai retornar para Israel dentro desse templo que é diferente do templo anterior. Ali o Senhor habitará
literalmente, Jesus vai governar, Deus vai reinar e dali ele vai governar, dirigir o mundo e as nações. Esse conjunto de revelações descritos por Ezequiel, eles apontam para a dispensação do milênio, porque nós compreendemos que o milênio ele é literal, ele não é figurativo, que literalmente a igreja vai reinar com Cristo num período de 1000 anos aqui na Terra. Sobre isto e muito mais que nós vamos falar nesta lição de hoje. Sobre o que vem depois da restauração. A visão do profeta Ezequiel, irmãos, mais uma vez, não era para aqueles dias, nem para aquela geração. É para gerações, talvez a última geração. Lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver a escatologia, depois da derrota de Gog, Magog, depois da restauração política e espiritual de Israel, então vai se dar aí essa glória de Deus retornando. Então o que vai acontecer depois desta restauração? Nós vamos ver que a glória de Deus ela retorna para esse novo templo, que ele tem propostas diferentes do templo anterior. A porta oriental do templo. Aqui o profeta está se referindo da mesma porta pela qual a glória de Deus havia se retirado daquele templo. O profeta, irmãos, nesta ocasião, ele assegura que esta glória que um dia saiu, voltará pela mesma porta que ela havia saído. E isto vai se dar dentro da dispensação do milênio. A mensagem do profeta era uma mensagem de consolo, irmãos. Porém, esta visão, ela não era para aqueles dias. Ela seria realizada, o retorno desta glória se daria dentro da dispensação do milênio. Então, pelo mesmo caminho que a glória saiu pela porta oriental, depois foi para o Monte das Oliveiras, de lá foi para o céu. Da mesma forma, Jesus virá do céu, pisará no Monte das Oliveiras e vai assentar no trono em Israel. Amém, queridos? Então, a restauração vai se dar pelo mesmo caminho e pela mesma porta por onde a glória de Deus um dia havia saído. 3 observações importantes. É possível destacar 3 pontos da visão. A profecia se referia a um tempo distante. Durante o tempo dos gentios, Israel seria subjugado. E terceiro, Israel será restaurado no milênio e de lá se dará o governo mundial. Eu destaco aqui esses 3 pontos. Primeiro, a profecia não era para aqueles dias, era para tempos distantes. Mais precisamente, dentro da dispensação do milênio. Nesse intervalo de tempo em que a glória de Deus saiu de Israel e a glória de Deus retorna para Israel, é conhecido na teologia biblicamente como o tempo dos gentios, o tempo em que estas nações iriam subjugar, dominar Israel. É o que nós vemos aí acontecer ao longo da história e nós somos testemunhas do reagrupamento, do reajuntamento do povo do judeu em Israel, porque se tornou um estado a partir do ano de 1948. Outra coisa a se destacar na visão do profeta é de lá de Israel, de Jerusalém, que se dará o governo único, o governo mundial. Jesus ele vai ser chefe de Estado, ele vai ser rei, sacerdote e juiz. Os 3 ministérios ele vai exercer. E de lá de Jerusalém será a capital política e espiritual do mundo. As reminiscências.
Ezequiel foi levado em espírito a Jerusalém, que naquela ocasião já se encontrava totalmente destruído. Então, o objetivo era de consolar o coração do povo, pois Deus estava ditando a história e anunciava de antemão o fim de todo. Então, precisamos fazer aqui uma lembrança um pouco desse texto. Deus ali, meu amado, mais uma vez pega o profeta em espírito. O espírito leva Ezequiel mais uma vez em espírito até Jerusalém. Só que nesta ocasião, irmãos, Jerusalém já estava devastada, já estava destruída, já tinha tudo ruim, o templo destruído. E Deus traz a visão para o profeta, mostrando que Jerusalém seria reconstruída, que o templo seria reconstruído e que a glória dele voltaria para aquele lugar. Esta mensagem, irmãos, de Deus comunicada ao profeta Ezequiel, ela vinha trazer ao coração do povo consolo e esperança, mostrando que a soberania de Deus na história. É Ele quem determina a história. Então a Bíblia não é um mero livro de história. A Bíblia, ela descreve a história antes mesmo da história acontecer. A visão de Daniel acerca dos 4 impérios mundiais, irmãos, elas foram ditas com precisão acerca desses reinos que viriam um após o outro. Que é isto? É Deus no controle da história e ele anunciando com antecipação, era Deus dando um spoiler na história. Falou, olha, no final dos tempos vai acontecer assim, assim e assim. Deus mostra para Daniel, Deus mostra para Isaías, Deus mostra para Jeremias, Ezequiel, mostra para João lá em Apocalipse o desfecho da história. Então Deus estava através desta visão dizendo para o profeta, eu sou o Senhor da história, eu sou o Deus de todas as nações, eu controlo não somente Israel, mas todos os povos, todas as nações estão sobre o meu controle, porque eu sou o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e tudo está no mais absoluto controle. Então, meu amado, Deus, ele é o Senhor da história, ele dita como a história será, porque ele tem um controle sobre tudo e sobre todos. Glórias ao nome do nosso Deus. O templo do milênio. A visão do profeta Ezequiel, irmãos, estava ali nesse capítulo seguinte. Ezequiel vai falar as dimensões do templo, as proporções, o altar. Meu irmão, ele vai descrever tudo acerca desse templo. Mas esse templo, irmãos, alguns elementos sempre presentes no templo judaico, eles não foram vistos neste novo templo. Por exemplo, a Arca da Aliança. Não se faz menção desta arca. Há realmente até um texto falando que essa Arca da Aliança, ela não será relevante, se fará necessário dentro dessa dispensação do milênio. Um templo diferente. O que se pode observar a partir do texto, irmãos? Que as funcionalidades do templo serão diferentes. Haja vista que, no tempo da lei, cada peça do santuário apontava para a pessoa de Jesus, isto é, sua vida, sua morte e ressurreição. No milênio, parte dessas peças não terão mais esta finalidade. Por que não terão mais estas finalidades? Porque, segundo o escritor aos Hebreus, cada peça ali do santuário, dentro do templo, irmãos, apontava para a obra, vida, morte e ressurreição de Jesus. No milênio, Jesus ele vem literalmente para reinar. Então, dentro da visão de Ezequiel, as funcionalidades deste templo, elas seriam diferentes do templo que havia sido destruído, tá bem? Porque a lei,
No tempo da lei, cada objeto daquele, a pia, o altar, o lugar do sacrifício, o cordeiro, o bode expiatório, todos esses, irmãos, eram uma pré-figura do Cristo. Então, nessa dispensação do milênio, Cristo ele vai reinar entre o povo de Israel, literalmente de forma visível. Não será somente uma presença subjetiva e invisível. Será, de fato, uma presença real, visível, tangível, em que todos irão ver o próprio Senhor Jesus. Então, no milênio, parte destas peças e o que elas comunicavam não terão mais esta finalidade como era no templo, dentro do propósito, dentro da visão da lei estabelecida por Deus. Uma dispensação diferente. A partir do texto bíblico e aquilo que o profeta descreve, nós compreendemos que os elementos da visão de Ezequiel convergem para uma nova dispensação, que é a do milênio. Trata-se de um período de 1000 anos em que Jesus governará as nações a partir de Jerusalém. Nós, da Assembleia de Deus, irmãos, nós temos a nossa visão teológica, a nossa visão escatológica. Nós cremos literalmente que o milênio se refere a um governo de 1000 anos. E não é uma metáfora, não é uma simbologia. Porque há passagens bíblicas lá em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que participarão da primeira ressurreição, porque ressuscitarão e reinarão 1000 anos com Cristo. Lá também no livro de Apocalipse fala que Satanás ele será lançado no lago de fogo eterno, onde já estará a besta e o falso profeta. Decorridos 1000 anos, Satanás, meu irmão, ele será solto e depois ele será lançado no lago de fogo eterno daqueles que irão se levantar contra o governo de Cristo. Então, o que se trata aí é de uma outra dispensação. Deus, o que é uma dispensação? Cada dispensação revela uma forma de Deus agir e interagir com a humanidade a partir de um momento específico. Por exemplo, a forma que Deus se relacionava com Adão e Eva no seu primeiro estado, o estado da inocência, era diferente da forma como Deus se relacionava com Adão e Eva quando eles conheceram o pecado. Então, a primeira dispensação foi a dispensação da inocência. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência. Posteriormente veio a dispensação do governo humano. Então nós vamos ver a dispensação da lei, a dispensação da graça ou do Espírito Santo e depois dessa dispensação da graça dar-se-á início então à dispensação do milênio. Então, o milênio ele será literal e não simbólico. E Jesus ele vai governar. E todos aqueles que serviram a Cristo, que morreram por Cristo, que aceitaram a Cristo, governarão. Aí os cargos políticos, os cargos de influência, de poder, de governo estarão todos a cargo dos salvos, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Os santos do Antigo e do Novo Testamento reinarão com Cristo e ele vai estabelecer um governo perfeito. Você já parou para pensar o que é 1000 anos com um governo marcado pela justiça, pela tecnologia, pela ciência, pela segurança, qualidade de vida, obras e mais obras, ou seja, é o anseio do ser humano, um governo justo. E esse governo justo nós veremos durante o milênio. Um ritual diferente. Não há menção da Arca da Aliança neste novo templo. Ela sempre foi, na verdade, um símbolo da presença de Deus entre o seu povo, mas no milênio, literalmente, Deus estará reinando em Israel. E é muito interessante
quando o comentarista faz essa colocação. É um ritual diferente, sim. Será um ritual diferente, por isso que o templo ele terá funcionalidades diferentes. Por exemplo, a Arca da Aliança, ela representava o quê? A presença de Deus e a aliança de Deus com o seu povo. Então, a arca, ela estava no senso comum, a presença de Deus entre o seu povo. E já pegaram esta arca até para propósito pelo qual ela não foi estabelecida. Pegaram a arca e foram levar para a guerra. É fácil levar a arca de Deus, é difícil carregar Deus no coração. Então, esta arca, ela não é mencionada, ela não é nenhuma menção. Na verdade, tem até um texto bíblico em que Deus fala que esta arca ela não será mais necessária. Por quê? Ela era um símbolo da presença de Deus e da aliança com Deus. Mas no milênio, irmãos, literalmente, a presença de Deus ela estará de forma visível e corpórea. Cristo ele vai reinar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá revestido de glória e poder. Na primeira vinda de Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus. Ele veio como servo. Mas na sua segunda vinda, ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá para reinar e ele vai se assentar no trono de Davi, conforme diz a profecia. Por isso que Deus prometeu que o trono de Davi nunca deixaria de ter um herdeiro, um descendente dele. E Jesus, ele é descendente de Davi na sua natureza humana, tá bem? Então, por isso que a Arca da Aliança, ela não será tão necessária e tantos outros objetos usados no tempo da lei, no Antigo Testamento, eles perdem, vamos dizer assim, o seu propósito no qual eles foram estabelecidos dentro de um contexto diferente da dispensação do milênio. Como explicar os sacrifícios no milênio? Realmente, parece difícil assimilar a razão dos sacrifícios no milênio. Por quê? Uma vez que Cristo foi o sacrifício único e perfeito. É bem provável, irmãos, que a natureza destes sacrifícios tenha apenas um caráter memorial e não efetivo. Como nós vamos conseguir assimilar esses sacrifícios que continuarão no milênio? Observa, a Bíblia fala que Jesus se ofereceu uma única vez como único sacrifício, de uma vez por todas, para purificar e santificar o homem. E Hebreus fala que é impossível que sangue de animais possa remover o pecado. No tempo da lei, o sangue dos animais, eles não removiam o pecado. O sangue dos animais, eles eram o quê? Um mandamento da parte de Deus, que aquelas pessoas que acreditavam no sacrifício vindouro do Filho de Deus, eles estavam aguardando o sacrifício do Filho de Deus, que morreria de uma vez por todas, uma única vez, um sacrifício único que não necessitaria de outros sacrifícios. Porém, nós precisamos compreender que é bem provável que esses sacrifícios que ocorrerão no período do milênio, eles tenham um caráter tão somente memorial e não efetivo. Não significa que o pecado e a culpa serão removidos através do sacrifício destes animais. Trata-se apenas de uma simbologia, de um ritual, uma expressão de louvor e de adoração a Deus. É somente dentro deste contexto que nós conseguimos compreender a razão destes sacrifícios no milênio. Pois o sacrifício de Jesus, ele foi único e perfeito. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santidade e glória. É muito interessante quando nós olhamos o conceito de santidade e glória
no milênio, dentro dessa dispensação do milênio. A santidade e a glória de Deus, irmãos, vamos dizer assim, ela era impactante no Antigo Testamento, mas de certa forma ela era o quê? Subjetiva. Mas no milênio, esta glória e a santidade de Deus, irmãos, será absoluta. Ela será visível, porque ele vai reinar literalmente de forma corpórea e visível entre os homens. As nações saberão quem é ele. As nações ouvirão, e a nação que não for adorá-lo, naquele ano seguinte, não vai chover na sua terra. Então, todos irão ali. Então, a glória e a santidade de Deus será algo assim estupendo, algo muito explícito dentro dessa dispensação do milênio. A glória de Deus volta ao templo. Nós precisamos analisar aqui o seguinte: desde a saída da glória de Deus até o seu retorno lá no milênio, terão se passado aproximadamente quase 3.000 anos em que Israel foi subjugado por vários povos pagãos. Este período ele é conhecido também como o tempo dos gentios. A visão do profeta Ezequiel é o retorno da glória lá na dispensação do milênio. Se levarmos em consideração que Nabucodonosor ele domina Jerusalém por volta do ano 600 e no ano 586 se dá definitivamente a retirada da glória de Deus e a destruição. Nós temos aí um hiato de tempo de aproximadamente 2.600 anos. 2.600 anos, ou seja, é muito tempo, muitos anos. Esse período foi o período que a glória de Deus se retirou de Israel e Israel passou a ser subjugado pelo Império Babilônio, pelo Império Assírio, pelo Império Medo-Persa, pelo Império Grego, pelo Império Romano, e nós vemos que desde o Império Romano esse povo andou disperso pelo mundo, até que a profecia de Ezequiel está se cumprindo, Israel ressurge como nação, mas o avivamento sobre Israel ainda virá no final da grande tribulação. Então, esses 2.600 anos aí aproximadamente é conhecido na Bíblia como o tempo dos gentios, ou seja, era o tempo em que Israel seria subjugado, dominado por nações gentias. E nós vimos o cumprimento disso, irmãos, lá nos dias do profeta Daniel. Nós passamos lá pelo período dos Macabeus. Eu já li a história de Macabeus. Eram sacerdotes, reis, guerreiros, tá certo? Israel, ele enfrentou muitas batalhas, foi dominado e subjugado. O último império mundial que subjugou Israel foi o Império Romano, que haverá de ressurgir, conforme nós já estudamos, o anticristo, a besta, Gog e Magog, são personagens que vão surgir dentro desse contexto de Apocalipse e serão derrotados na batalha do Armagedon pelo nosso Senhor Jesus. A identidade do guia celestial. Um ser celestial estava falando com o profeta. Ali, meu irmão, tratava-se de uma teofania, ou seja, uma revelação visível de Deus. Alguns teólogos compreendem tratar-se da pessoa de Jesus no Antigo Testamento. Uma coisa que fica clara no texto é que Ezequiel fala que o som era como o som de muitas águas. Esse ser celestial, um homem que se apresenta diante dele, ele fala na primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono, é o lugar da minha adoração, do meu santo nome. Ele está se referindo à primeira pessoa. Então, Ezequiel, ele teve uma experiência com uma teofania. O que é a teofania?
é uma revelação visível de Deus. Alguns teólogos vão afirmar que se trata do anjo do Senhor com letra maiúsculas e que esta visão, esta aparição seria a aparição, a teofania de Jesus no Antigo Testamento. Alguns teólogos são do postulado, e eu também sou destes, que aquele anjo que se apresentou a Abraão, que aceitou a adoração, que fala como Deus, era uma própria teofania da pessoa de Jesus no Antigo Testamento. Então a identidade deste ser não é Miguel, não é Gabriel, não é qualquer um outro ser celestial. Este ali, ele se apresenta, fala como Deus, se posiciona como Deus e se fala na primeira pessoa, tá certo? Na primeira pessoa, ele não fala, assim diz o Senhor, não. Ele fala, lugar da minha adoração, o meu nome, que não profanarão mais o meu santo nome. Ele está se referindo à primeira pessoa, tá bem? Então ali se trata de uma teofania. Deus se apresentou de uma forma que ele pudesse ver e não morrer, porque nem homem nenhum pode ver a Deus, tá certo, querido? É por isso que a Bíblia fala da teofania. Por exemplo, teofania é um termo cunhado pelos teólogos. Você não vai achar essa palavra lá na Bíblia. Mas como Deus fazia? Se um homem não pode ver a sua face e sobreviver por conta da sua glória que é tão grande, Deus pode tomar uma forma humana, uma forma de um anjo, de um ser celeste, de acordo com o que foi aquela visão de Nabucodonosor. Ele fala um filho dos deuses, ou como uns deuses, ou seja, era uma teofania da Trindade. Então, esse termo teofania é a aparição, a revelação visível de Deus. E nós compreendemos, tratasse da pessoa de Jesus, e foi ele que apareceu para Abraão, comeu com Abraão e falou dos seus planos relacionados a Sodoma e Gomorra. Santidade para sempre. No tempo da lei, a santidade de Deus, irmãos, ela era vista o quê? No tabernáculo, mais precisamente ali no Santo dos Santos. Já no milênio, a santidade de Deus abrangerá toda a cidade de Jerusalém e todo o Monte das Oliveiras. O mandamento desse período, dessa dispensação, é que toda a cidade, irmão, de Jerusalém, estrangeiros não pisarão nela. Ela será restrita para judeus e para os santos que reinarão com Cristo, tá certo? Então, no tempo da lei, a santidade de Deus, ela era compreendida, entendida a partir da visão do tabernáculo, mais precisamente aquela questão do Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, somente uma vez por ano, podia adentrar ali. E nós compreendemos que quando Jesus bradou, Pai, está consumado, o véu rasgou-se de cima a baixo, não havendo mais esta separação. No milênio, a santidade de Deus será tamanha, a glória de Deus será tão grande, que vai envolver toda a Jerusalém e todo o Monte das Oliveiras, do topo até embaixo. Tudo será santificado. Olha que diferença. Lá no Antigo Testamento era o tabernáculo, o templo, o lugar da adoração. Agora, a santidade, a glória de Deus vai invadir, inundar toda a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras. E a Bíblia fala que o iníquo, o impuro, não colocará os pés na santa cidade. Será um lugar apenas de acesso para o povo judeu e para o Senhor Jesus e aqueles que reinarão com ele. Eita, que coisa maravilhosa! Eu não tenho condição de ir a Jerusalém. Não tem como pagar a passagem de ida para lá.
Gostaria muito de ir nesta vida. Mas se eu não posso poder ir nesta vida e nem você, fica triste não. Nós vamos pisar com Jesus lá no Monte das Oliveiras, quando ele vir para reinar e estabelecer o seu milênio aqui nessa terra, tá bom, meu querido? E nós iremos governar e Jerusalém será a sede do governo mundial, ali será a sede do poder, do governo, dos projetos para o mundo inteiro. Todas as embaixadas terão ali os seus representantes ali em Jerusalém ou no entorno de Jerusalém, tá bom, meu querido? Meu querido, é muita coisa para nós falarmos em tão pouco tempo. A minha oração é que o Espírito Santo venha completar aquilo que nós não conseguimos por virtude da nossa limitação, mesmo porque eu não sou especialista e expert em escatologia bíblica, mas o pouco que eu sei, eu tenho procurado comunicar com você. Eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, sempre tem o meu telefone aí no rodapé no final do vídeo. Meu irmão, entre em contato, eu terei o prazer de acrescentar o seu número no meu WhatsApp. E no próximo sábado, eu estarei fazendo uma live desse tema, desta lição. Ali nós vamos discutir, o tema é repassando a lição. O objetivo é preparar você que é professor, que estará ministrando essa lição no próximo domingo, pela manhã, aí junto à sua classe. Será no sábado, às 19 horas, aqui no canal. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos da tua palavra. Meu Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Fica conosco, dá-nos a tua bênção e permita-nos, ó Pai. Todos nós fazemos parte dessa dispensação do milênio, em que a igreja reinará com o Senhor durante 1000 anos sobre essa terra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, santifica-nos, purifica-nos, transforma-nos, para que nós possamos participar desse tão glorioso evento que será o seu governo nesse mundo. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.